Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos prosseguir agora nos nossos estudos de geografia, dando uma olhadinha na população no Brasil, assuntos 50, 51, 52, 53 do nosso plano de disciplinas. Então, o primeiro assunto sobre o crescimento e a distribuição populacional no Brasil. O histórico de crescimento do Brasil, evidentemente, é longo, surgiu desde a chegada dos portugueses aqui. Antes a gente não tem dados significativos que possam ser confiáveis, né? Mas estima-se que tinha um número entre 2 e 4 milhões de indígenas. Né? Os que chegaram aqui depois, então, foram os brancos e os negros em número muito maior do que os brancos, mas eles não se sobrepujaram à população. Em alguns momentos, sim, eles foram bastante, foram maioria mesmo, mas mais porque o tráfico aumentava, né? Então, a reprodução dos negros, a taxa de crescimento, de mortalidade, de natalidade, nunca foram suficientes para ampliar a população negra no Brasil, nos primeiros séculos, né? A população branca sim se ampliava, mas a negra, devido às suas condições insalubres, ela se reduzia. Então, mas sempre vinha nova recomposição por intermédio do tráfico, né? Os indígenas também reduziram bastante, seja pela assimilação cultural, seja pelas catástrofes naturais ou geradas pelos próprios brancos, né? Diminuiu bastante o número de indígenas. Posteriormente se chegou imigrantes de outras nacionalidades, principalmente a partir do final do século XIX, com o café, né, e com o início do processo de industrialização, houve já uma ampliação bastante grande de outros europeus que vieram para cá, inclusive no momento em que a Europa desejava também, tinha fortes problemas com sua população, em virtude do crescimento e inchaço das cidades e a falta de estrutura. A Europa fez vários programas de estímulo para a população emigrar e assim aconteceu tanto na América quanto na África. Já a partir do século XX, então, o Brasil continuou com um crescimento bastante significativo, já desde o final do século XIX, principalmente por causa da melhoria das condições da medicina. Né? Então, urbanização, esse processo de transição, onde o pessoal tinha melhores condições de atendimento médico nas cidades, fez subir a taxa de reduzir a taxa de mortalidade, né? E ao mesmo tempo que as taxas de natalidade, a redução da mortalidade infantil, fez aumentar a taxa de natalidade. Então, esse crescimento ao longo do século XX não foi mais já em virtude de correntes migratórias que vinham para o Brasil, embora isso continuasse acontecendo, mas a grande maioria desse crescimento é espontâneo. É aqui de dentro mesmo, principalmente gerado por essas condições que eu citei. Tá? A apostila coloca uma versão que eu desconsidero quase que totalmente, acho ela até errônea, né, que errônea não, mas pouco significante, que foi a participação das mulheres no mercado de trabalho, que fez essa grande redução da taxa de natalidade, tá, a partir da década de 70. Então, esse grande avanço que teve até a década de 70 foi se reduzindo, e nós vamos ver gráficos que mostram isso. Coincidiu sim com a inserção das mulheres no mercado de trabalho, mas tem outras razões que eu considero tão relevantes ou ainda mais, como o acesso à educação, né? Então as pessoas viram que não tinham outras condições de ganhar, porque existia uma regra, outras condições de ganhar vida, né? Existia uma regra, principalmente entre os imigrantes, que quanto mais filhos tivesse, mais gente tinha para trabalhar na lavoura. Então, com a urbanização isso ficou mais difícil, porque a mão de obra das crianças não tinha mais valor, ou o valor era menor, né? E aí a necessidade de sustentar as crianças fez com que as pessoas tivessem a obrigação de ter famílias menores, né? Então, a urbanização, essas mudanças foram incorporadas culturalmente, né? E as pessoas passaram a desejar ter famílias menores para ter menores custos, né? E além disso, houve o acesso a contraceptivos e facilitou bastante o planejamento familiar. Houve políticas públicas voltadas nesse sentido e existe até hoje distribuição de camisinha, distribuição de anticoncepcionais, e sem contar que a gente não consegue precisar a, o quão significativo é
uma facilitação do aborto, apesar de ser clandestino. Outros aspectos que eu julgo relativos com relação ao nosso histórico populacional, embora não estejam diretamente relacionadas ao crescimento, mas é muito importante a gente saber, o Brasil teve um programa chamado Eugenia, que a eugenia é uma teoria mundial, tá, surgida na Europa, principalmente no século XIX, que dizia que a raça branca, e principalmente era mais bem aculturada e a mais evoluída, baseada na teoria da evolução de Darwin. E essa eugenia foi trazida para o Brasil e foi aceita. Tinha clubes de eugenia, tinha políticas oficiais, né, que faziam e pregavam que o Brasil ia melhorar se conseguisse branquear a sua pele. E a miscigenação seria um programa que naturalmente faria isso. As coisas, teoricamente, uma teoria científica, inclusive pseudocientífica, evidentemente, né? Então, outro aspecto interessante que rolou na história do Brasil foi o chamado democracia racial, por muitos conhecido como mito da democracia racial. A grande obra nesse sentido foi do Gilberto Freire, chamado Casa Grande e Senzala, onde ele diz que o Brasil realmente tinha uma condição muito diferente de outros países, porque existia uma identidade cultural fundamentada na intensa miscigenação. Então, o povo brasileiro seria miscigenado e por isso isso serviria como fator de coesão. Essa teoria de Gilberto Freire foi depois questionada, principalmente começando lá pelo regime militar, com os sociólogos mais com outros viés ideológicos, né? E que questionaram isso aí e colocaram que seria uma desculpa para reduzir as diferenças, que na verdade as diferenças entre as cores de pele persistiam muito fortemente no Brasil. Então, a democracia racial de Gilberto Freire foi chamada de mito. Né? Sobre desigualdade social, ainda existem teorias que pregam que a desigualdade social é um legado de um sistema escravocrata. Eu considero isso pelo menos questionável. Né? A escravidão já passou há cerca de 150 anos. Né? Por que então que a desigualdade social ela continua gerando? Várias questões interferem nisso. Né? Todo grande problema não tem uma raiz só. Né? Mas eu coloco aqui, questão de planejamento familiar. Hoje você vê que as pessoas mais bem de vida têm menos filhos, as pessoas mais humildes continuam tendo mais filhos, isso se perpetuou e está diminuindo, mas ainda é consistente. Então você não divide a riqueza, mas divide a miséria, amplia mais pessoas miseráveis, né? A qualidade da educação, sem dúvida nenhuma, o pobre tem uma educação de qualidade muito inferior à classe média ou alta, e isso perpetua a desigualdade social. Né? Então, a pessoa tem menos condições de enfrentar o mercado de trabalho. O preconceito, sem nenhuma dúvida, existe preconceito, seja de pele, seja de classe social. As pessoas que têm maior grau de conhecimento e mais dinheiro se sentem superiores, né? Existe uma ineficiência institucional, então programas que sugerem reduzir desigualdade social são paliativos e a solução realmente ela não é combatida, né? As raízes da solução não são combatidas só seus efeitos. Existe uma carga tributária inadequada, onde os pobres pagam muito imposto, então a gente ainda tem imposto sobre cesta básica, imposto sobre medicamentos, imposto sobre coisas que ainda são. O pobre paga uma carga tributária muito alta. Né? O fraco desempenho econômico dificulta a ascensão dos pobres, né? Então, altos níveis de desemprego, evidentemente, continuam gerando pobreza. A perpetuação da desigualdade da distribuição de terras, então, ainda os programas de reforma agrária, eles não foram abrangentes o suficientes e muitos que receberam suas terras venderam, então a eficiência desses programas é muito questionável. A corrupção, que continua entregando dinheiro aos mais ricos, aos mandatários, né, e parece infinita no Brasil, né, não se vê solução a curto prazo, e as desigualdades regionais. Então, o povo do Nordeste é mais pobre, o povo do Norte é mais pobre, elas se perpetuam e esse problema não foi resolvido. Então, eu considero atribuir desigualdade social a uma condição histórica parece um erro muito grave. É sim uma condição histórica assim, mas mais recente. Né? Da realmente a falta de capacidade de se combater isso, talvez até uma falta de vontade. Né?
então mascarada, né, com uma boa intenção que na prática não se configura em atos, né? Sobre o crescimento da população no Brasil, então, ainda, né, tem algumas coisas que merecem serem observadas de perto, como, por exemplo, se dado aqui, existe uma autodeclaração, e não tem outra forma de se fazer isso, né? Mas como determinadas políticas públicas beneficiam determinadas classes, determinadas cores, classes e minorias, né? Então você vê absurdos como esse tipo aqui, né? Então, se você tinha 294 mil indígenas pelo censo de 1990, e esse número era em torno de, oscilava entre 200 sempre foi 200 e poucos mil ao longo dos censos ao longo do século XX, das últimas décadas do século XX, né? Ele saltou para 700, para 800 e para 1 milhão e 700 em menos de 30 anos. Evidentemente, esse crescimento não é só pela ampliação das famílias, né? Muita gente que não se considerava indígena passou a se considerar. É, eu vou especular, mas me parece muito óbvio que é em busca de programas de assistencialismo que são destinados a essas pessoas. Difícil solução, isso acontece. Então, mas hoje, os indígenas, evidentemente, recebem terras, recebem cestas básicas e com cotas, e isso estimula você se autodeclarar índio ou negro, né? Aqui a estrutura, já sobre a estrutura da população, item 51. Então, o Brasil tem uma densidade populacional muito diversa, né? Enquanto nós temos muito poucos habitantes ainda na região norte, por questões evidentes, né? Principalmente em particular a selva. O centro-oeste está em franco crescimento, mas ainda absorve pouca população. Existiram vários programas ao longo da história para ocupar o centro-oeste, com destaque já para Vargas e depois o regime militar, na chamada Marcha para o Oeste. E o grosso da população se situa na região litorânea e na região sudeste, principalmente. A população dos estados, então, dá para ver que São Paulo absorve, é o estado mais populoso, seguido de Minas Gerais. Tá? Depois tem vários estados na casa entre os 10 e 15 milhões. O terceiro estado seria a Bahia. As cidades mais populosas, aí São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília já é a terceira cidade mais populosa, depois Fortaleza e Salvador. Né? Depois tem várias cidades na casa dos 2 milhões, né? Curitiba, Porto Alegre, Recife, mas sabendo, esses dados aí são suficientes para qualquer questão que você for responder. Aqui a porcentagem de população urbana e rural. Então, o Brasil está estabilizado numa população urbana e rural. Os últimos censos não mostram mudanças significativas. A população rural em torno de 15%. As variações ocorrem entre as regiões, tá? Onde na região norte a população rural chega próximo de 25%, no nordeste chega a 26%, no sudeste essa porcentagem é bem menor, o grau de urbanização é bem maior. Tá? Então, essas são diferenças regionais que ainda persistem no Brasil. O Brasil tem uma área de 8 milhões e 500 e a densidade demográfica de 23, próximo de 23 habitantes por quilômetro quadrado. O censo mostrou uma surpresa, tá? Estimava-se que o Brasil teria em torno de 210 milhões e na verdade ficou em 203. Tá? Isso se reflete, traz vários reflexos, né? Mas essa redução da taxa de natalidade muito maior do que se esperava, ela foi uma surpresa. Tá? Então, esses dados que a gente colocou, São Paulo continua sendo mais populoso, tal, taxa de crescimento passou para 0,52% e em franca descendência, tendendo a zerar provavelmente nessa década. Né? Mas com essas altas taxas de natalidade ou de crescimento, né, ao longo das décadas de 90, desculpe, início do século até as décadas de 70, 80, tá, o Brasil tornou-se, sim, era um país pouco populoso aqui até o final do século XIX e se tornou um dos mais populosos do mundo, chegando a ser o sétimo mais populoso do mundo. O crescimento populacional, então, é resultado de uma alta taxa de natalidade e, evidentemente, uma baixa taxa de mortalidade. Com essa redução do crescimento,
Evidentemente, há o envelhecimento da população, isso, há necessidade de mudanças públicas, seja com relação aos cuidados de saúde, seja com relação à pressão sobre o sistema previdenciário. Então, as reformas previdenciárias são inevitáveis diante desses dados, né? Um menor dinamismo econômico, então as pessoas que são inseridas na idade ativa, economicamente ativa, são inseridas em um número cada vez menor, né? Uma redução da taxa de mão de obra disponível, tá? E, consequentemente, uma redução das taxas de desemprego, isso é uma tendência. Uma diminuição, uma menor demanda por novas habitações, então os grandes programas habitacionais da década de 70 e depois também dos governos da década de 90 e 2000, eles talvez já não sejam mais tão necessários. Tá? Diminuição do número de crianças em idade escolar, então você pode usar a educação voltada mais para a qualidade e menos para a quantidade. Tá? E permite que se invista na melhor qualidade de vida, em vez de se investir em necessidades básicas. Né? As necessidades básicas você tem muita gente para atender, você tem que ir em cima das necessidades básicas. Né? E havendo, sem dúvida, uma redução da pressão sobre recursos naturais. Isso não se reflete como real, porque, embora haja uma redução por questão de quantidade de população, a pressão sobre os recursos naturais continua crescente em razão da qualidade de vida e do consumo cada vez maior da população, embora a população cresça menos. A pirâmide etária é bastante interessante. Tá? Então, é uma pirâmide etária onde o grosso da população se situa aqui entre 20 e 40 anos. Tá? É o reflexo desse resultado de crescimento populacional. É uma curiosidade que nascem mais homens do que mulheres, isso é histórico, tá? Em torno de 51%, um pouco mais de homens, tá? Nascem 105 homens para cada 100 mulheres. Isso é no mundo todo, tá? Mas a população masculina tem tendência a um falecimento mais precoce, por diversas razões, principalmente razões sociais, né? Violência urbana, entre outros, empregos mais difíceis, né? E a partir aqui dos 25, 30 anos, a população feminina é maior que a população masculina, gerando uma diferença e no final a população feminina é maior que a população masculina. Por raça, dados do censo 2022, então a diversidade étnica continua sendo muito grande, né? Você percebe aqui a população branca, considerada ainda e parda, mais ou menos no mesmo nível, né? Uma população indígena, esse dado aqui era o que se esperava do censo de 2022, então esse dado foi produzido pelo IBGE, mas antes dos resultados virem oficialmente, a gente percebeu que oficialmente o dado foi para 1.700.000, né? A estrutura ainda por sexo, você percebe que tem mais mulheres do que homens. Sobre a taxa de mortalidade infantil, também reflete as desigualdades regionais. Você vê estados onde a taxa de mortalidade infantil ainda é superior a 15 por milhão. Né? Então, 15 por 100 mil, desculpe. Enquanto nos estados do sul e sudeste a taxa de mortalidade infantil é mais reduzida. Quantidade também de brancos e negros por estado, então você consegue perceber que os estados mais do sul, predominantemente brancos, evidentemente por heranças históricas que nós já estudamos. Também aqui a população parda por estado, a população parda é maior nos estados do norte e também em alguns estados do nordeste. Sobre a população negra, tá? O estado com maior população negra é a Bahia, como nós conhecemos, seguido do Rio de Janeiro. Sobre a distribuição da população nas regiões. A região mais populosa é a região sudeste, com 41 milhões, seguida da região nordeste e depois da região sul. Sobre a distribuição por religiosidade, a absoluta maioria ainda é católica, tá? Embora as regiões evangélicas estejam numa crescente, a população cristã ainda é em torno de cerca de 90% da população brasileira. Tá? As demais têm números bastante inexpressivos, mas com algum registro para espírita, que tem 2%, já chega a ser significante. Né? Essas religiões menores, a maioria são ainda religiões cristãs, tá? Embora haja alguma relação de tradições esotéricas ou tradições indígenas em números bem pequenos.
Aqui nós vemos a expectativa de vida ao nascer. Tá? O estado com maior expectativa de vida é Santa Catarina, seguido aqui dos estados da região sudeste. Também a expectativa de vida no norte é a menor, tá? Assim como nos estados do nordeste também é menor que nas demais regiões. Sobre correntes migratórias. Então, as correntes migratórias no Brasil foram muito intensas ao longo da história, mas elas estão bastante minimizadas. Tá? Então, atualmente, não existe uma corrente migratória intensa interna. Tá? Então, existem pessoas voltando para o Nordeste que conseguiram uma qualidade de vida razoável voltando, né, para sua terra natal, pessoas ainda migrando do Nordeste para o Sudeste em busca de oportunidades. Existe existe pessoas indo para o Centro-Oeste em busca de trabalho por causa da Revolução Agrícola, pessoas indo para o Sul em busca de oportunidades de trabalho, já que o Sul tem apresentado melhores indicadores econômicos, tá? E pessoas ainda entre Rio de Janeiro e Minas Gerais também indo para lá e voltando sem números muito expressivos. Tá? Então, essas correntes migratórias internas são essas aqui, tá? Do Nordeste para o Sudeste e vice-versa. Tá? Migrações para o Centro-Oeste, migrações para o Sul, tá? Em busca do avanço do agronegócio, da qualidade de vida oferecida pelo Sul. Existe um fluxo de retorno para o Nordeste e existem movimentos intrametropolitanos. Então, esses são até consistentes, tá? Pessoas que saem dos bairros mais populosos em busca de regiões metropolitanas com mais segurança. Também é bastante intenso esses fluxos intrametropolitanos. Sem contar que pessoas que saem de cidades muito grandes para cidade de menor expressão. Vou citar exemplo aqui de São Paulo para Campinas ou para Ribeirão Preto, tá, em busca de melhor qualidade de vida. Já os fluxos das migrações externas para o Brasil, o mais forte, sem dúvida nenhuma, é o fluxo de venezuelanos, por causa da crise econômica e política na Venezuela. Eles adentram pelo território de Roraima, a gente já conhece a Operação Acolhida do Exército lá, e muitos deles têm ido para as demais regiões do país. Existem muitos venezuelanos aqui em Santa Catarina, no Paraná, na região sudeste. Então, o fluxo de venezuelanos é bastante intenso. Também significativo o fluxo de haitianos, com maior intensidade na região norte, evidentemente em razão do problema econômico que se passa no Haiti, principalmente depois do terremoto. Né? Isso intensificou muito, atualmente tem sido um pouco mais reduzido. Bolivianos é um fluxo constante, que vem em especial para São Paulo, muita gente trabalhando na indústria de confecção. Tá? Os sírios fugindo da guerra civil, em especial indo para São Paulo e Rio de Janeiro. Africanos também em busca de oportunidades econômicas, embora coloque outros países ali, os principais são os países de língua portuguesa, tá? Em especial a Angola, tem muitos angolanos em diversas regiões do Brasil. Migrantes de países asiáticos vêm para o Brasil em menor número, mas do Japão, da China, da Coreia do Sul continuam fluindo para o Brasil. E latino-americanos, em particular a Argentina, que por causa da sua crise econômica, às vezes o Paraguai também vem estudar, vem trabalhar no Brasil, tá? E alguma coisa do Peru e do Chile, mas em menor número. Já a emigração de brasileiros se concentra, o maior número é para os Estados Unidos, tá? Seguido para Portugal, em virtude de suas políticas públicas que querem receber as pessoas e mão de obra, né? Portugal tem feito programas para receber brasileiros. O Japão também, principalmente para os descendentes, assim como o Reino Unido, a Itália, a Alemanha, os descendentes desses países às vezes procuram oportunidades de mais segurança, principalmente nesses países. Então, descendentes de italiano vão para a Itália, descendentes de alemão vão para a Alemanha e assim por diante. Então, o Canadá é um destino crescente, principalmente para pessoas com maior qualificação, atendendo a programas do governo canadense, e também a migração de brasileiros para a Argentina e o Uruguai, num fluxo de vai e vem, particularmente com relação às oportunidades de trabalho geradas pelo Mercosul. Aqui um breve histórico, então as migrações muito fortes desde a década de 50, em especial a evasão do Nordeste para o Sul-Sudeste e a evasão dos gaúchos para o Centro-Oeste, tá? Ocupando aqui as regiões agrícolas. Né? Isso continuou intenso, mas com um número bem mais reduzido a partir da década de 70,
ainda nordestinos vindo para o sul, ainda gaúchos indo para o norte, mas indo já mais adiante, entrando Acre adentro e entrando até no estado de Roraima. Tá? Nordestinos também ocuparam bastante aqui os estados do norte. Tá? A partir da década de 90, o fluxo é muito similar, mas já com um fluxo de retorno e com a coisa não mais tão clara, né? Uma relação de indo e vindo mais intensas, fluxos migratórios mais reduzidos. Tá? E atualmente esses fluxos são bastante difusos e bastante reduzidos, então tem uma menor expressão do que os fluxos anteriores, historicamente anteriores. Com relação ao nosso último assunto, os fatores psicossociais relevantes, nós temos um IDH médio, né, considerado alto, mas considerando os demais países nós temos alto, mas nós temos 87ª população, ou seja, uma população intermediária entre todos os países avaliados, similar aos países da América Latina de uma maneira geral. Tá? É bom a gente saber o que é o IDH, indicadores são educação, saúde e renda. Educação é a quantidade média de anos, isso nos deu um upgrade muito grande com os programas de inserção escolar. Tá? Então o Brasil investiu muito em quantidade de pessoas na escola e manutenção dessas crianças na escola, isso deu um upgrade no nosso IDH, nós vamos ver daqui a pouco. O estado de saúde, em especial, é considerada a expectativa de vida dos cidadãos, desculpe, para a montagem do IDH, e no quesito renda, avalia-se a renda per capita. Então, são esses três aspectos que balizam o Índice de Desenvolvimento Humano usado pela ONU, pelo PNUD. Aqui, o IDH no Brasil, você vê que ele cresceu, mas ele se estagnou. Tá? Desculpe, ele se estagnou, ele deu uma reduzida aqui a partir de 2019, na crise no governo Dilma, né? Ele reduziu e acabou que o resultado nesses 20 anos e continua, não cresceu muito com o governo Bolsonaro, em pandemia e tal. Então o IDH no Brasil ele está, vamos dizer, se não estagnado, pouco, cresce muito pouco, né? Já o IDH do mundo tem crescido a índices bem maiores. Tá? A expectativa de vida do brasileiro cresceu bastante, aqui índices expressivos já desde a década de 40. Sobre a mortalidade infantil também, a gente percebe uma grande redução já desde a década de 50, né? A década de 60, 70, 80 com grande redução e ela diminui significativamente, evidentemente em virtude da evolução da medicina e programas governamentais que operam aí com muito mérito. Né? Aqui então nós temos uma comparação do IDH para ver o posicionamento do Brasil no âmbito global. Então, junto aqui de México, Colômbia, Peru, Equador, né, os países médios da América Latina. Aqui a posição do Brasil também com relação ao índice de analfabetismo, também no índice intermediário. Já outros fatores aqui sobre analfabetismo. Então, o Brasil está aqui. Redução do analfabetismo ao longo da história foi um processo constante e bastante exitoso. Ainda com a desigualdade social, o analfabetismo no Nordeste ainda bastante consistente e com índice de redução bem abaixo daquilo que se imaginava. Tá? Eles têm mais ganhos em cima disso aqui, mas não é nada. A porcentagem continua muito mais alta. Aqui uma taxa de analfabetismo, as pessoas mais idosas têm uma taxa de analfabetismo maior, isso é evidente, né? E o que sugere já, até pelo próprio decorrer do tempo, numa redução da taxa de analfabetismo por inércia. Né? Aqui ainda as rendas per capita por estados, então novamente a gente vê uma desigualdade bastante grande, com os estados do sul e sudeste com uma renda per capita interessante, com destaque para Brasília, né, onde o dinheiro rola com mais intensidade, eu não vou nem dizer porquê, tá? E também estados ainda com uma renda per capita bem abaixo daquilo que se almeja para um país como o Brasil. Também por questões que a gente não vai discutir aqui agora. Outro fator psicossocial aqui interessante é com relação
a índice de empregos, tá? Então a gente vê um crescimento da economia informal. Tá? Então, trabalhadores sem carteira assinada, isso aqui tende a ser constante. Né? O maior índice de carteira assinada foi na época do regime militar e depois começou a cair por questões estruturais mesmo, né? E a população ocupada oscila muito, dependendo, evidentemente, do cenário econômico. Por fim, nós vamos fazer uma revisão rápida. Então, um enorme crescimento populacional que não é muito distante está se acabando. Tá? Então, se reduzindo fortemente, com tendência a se acabar. Tá? O IDH cresceu nas últimas décadas, mas estagnou, tá? Já há mais de uma década. As desigualdades sociais regionais continuam, as soluções não têm sido eficientes, tá? As tentativas de solução, né? As mudanças na pirâmide etária trazem reflexos, principalmente com relação aos mais idosos e com relação ao sistema educacional. A autodeclaração gera distorções, eu não consigo encontrar soluções, mas ela evidentemente gera distorções, principalmente diante de programas que beneficiam determinados grupos. Né? As taxas de analfabetismo continuam melhorando sistematicamente, tá? Desde já há décadas, né? Décadas. A longevidade continua aumentando, com uma exceção aí no ano da pandemia, né? Depois voltou a patamares anteriores e continua crescente. As migrações internas elas estão bastante reduzidas e são difusas, não tem mais um fluxo característico muito extenso. E as migrações externas também não têm muita significância, é mais brasileiros realmente que buscam oportunidades de trabalho, seja por sua semelhança cultural, seja em busca realmente de oportunidades de melhor condição de vida. Né? Ok, gente, sobre população do Brasil era isso aí. Agradeço por ter ficado comigo. Até a próxima e um forte abraço.